Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal 105 Entrevista. Até o momento já foram ouvidos Roberto Carlos dos Santos, coordenador agrícola, José Roberto Gimenez, o diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, José Roberto Leme, diretor da Divisão de Gabinete, e Mauro Antônio Borges Leal, o diretor da Divisão de Compras e Licitações. Lembrando que você está ouvindo uma série de reportagens exclusivas que o jornalismo da 105 FM preparou para você, ouvinte, com a finalidade de esclarecer dúvidas e informar as dificuldades das principais repartições públicas de nosso município. Vamos falar sobre saúde. Pirajuí viveu um tempo de caos, assim como todo o Brasil. Muitas reclamações por falta de remédio, mau atendimento, e para falar sobre as dificuldades na área da saúde, licitações e um novo modelo de trabalho, nós conversamos com Antônio Henrique Semensato Júnior. Essa entrevista você ouve agora. Ele que foi nomeado pela portaria número 7834 ao cargo de comissão a diretor de divisão de saúde. Bom dia, Henrique. Bom dia a toda a população pirajuiense, a toda a população dos nossos distritos, Pradinha, Estiva, Corredeira. Bom dia a todos aqui da FM. Certo, é um prazer estar recebendo você aqui nos nossos estúdios, e a saúde é algo muito sério, né? Sim, saúde de Pirajuí, infelizmente, quando o prefeito assumiu, e antes mesmo dele assumir, eu já estava observando algumas coisas, a saúde estava doente. É meio cômico a gente ouvir isso, né? Que a saúde estava doente. É bem desmotivante mesmo, né? Então eu já consigo imaginar o tamanho da bucha que vocês estão assumindo ali nesse local de trabalho aí, né? Nesse local de atendimento à população nessa área de saúde. Na realidade, quando eu disse a saúde estava doente, é que não havia saúde. Infelizmente, algumas coisas a população tem percebido em relação à falta, né, de algumas atividades e até mesmo alguns serviços, por exemplo, a falta de remédios, que é o que mais nos cobram lá no centro de saúde, nos programas de saúde da família que nós temos, mas talvez não seja claro para a população que esse não é o maior problema encontrado na saúde hoje. As pessoas, quando elas imaginam a palavra saúde, elas pensam logo em remédio, e realmente não é. Por quê? Na realidade, a saúde, ela não é apenas o fornecimento de remédios, mas é o suporte primário também, né? Ou seja, você tá levando essa população também um serviço odontológico, um serviço de esclarecimento, que eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais feito lá no centro de saúde, esclarecer a população, né? Uma coisa é eu esclarecê-la que não há remédio, mas que os remédios vão chegar, outras seria eu coagir estes munícipes para estarem entrando com processos para que a gente conseguisse isso de outra forma, que eu particularmente não julgo ser idôneo. Falando sobre processo, como que está essa parte de processo? Infelizmente, eu não sei o que acontecia, mas eu vejo hoje, eu assino bastante processos. Eu acredito que essa falta de remédio e falta de fraldas e de leite, enfim, não é de hoje. Pelo que eu pude perceber, de acordo com os processos que eu tenho visto, é que desde outubro, novembro, dezembro, nós já não temos mais não havia então essa preocupação quanto à compra de medicamentos. Havia sim já a lista de licitação, mas essa licitação estava parada. Estava totalmente parada, e que agora, em 2 semanas, apesar de ser muito pouco tempo, a prefeitura não tem medido esforços para então estar executando esses pedidos, essas licitações, e para que o mais rápido possível, apesar da prefeitura estar numa condição bastante delicada. Nós conversamos com o Maureta, ele é da parte financeira, e realmente ele nos passou essa informação para a população, que a prefeitura ela não tem dinheiro. Então vocês estão numa saia tremendamente justa, porque se não há dinheiro para comprar, nem pagar uma simples conta de 250, 300, eu estou estipulando algum valor, tá, população? Para fora da cidade, quem me dera para pagar um remédio assim, de uma grande lista de remédios de alto custo. Talvez eu não tenha o valor real, mas o valor é bem alto da licitação.
Então é importante que a população entenda o que é uma licitação também, né? Às vezes chegam lá, Júnior, quando vai chegar o remédio? Eu digo sempre assim, olha, eu não posso falar para você que chega amanhã ou chega semana que vem, porque quando eu digo chega amanhã, chega semana que vem, eu estou me comprometendo a te entregar amanhã ou semana que vem. Bom, a prefeitura não tem medido esforços. Qual situação está? A licitação está em andamento, alguns medicamentos a gente já recebeu. Porém, o que aconteceu? Quando nós assumimos o centro de saúde, né, eu havia ouvido, né, alguma entrevista tal, onde existiriam medicamentos básicos ali, né, deixados pela gestão anterior. Porém, entendo eu como básicos, antibióticos, antihipertensivos, analgésicos. E não foi a realidade. Não tinha antibiótico, não tinha antihipertensivo, não tinha remédio para diabetes, tinha praticamente, falando grosseiramente, Anador e paracetamol. Bom, eu não julgo isso sendo remédios básicos. Então, a partir daí, a prefeitura, ela assumiu dia 1º, o prefeito assume, nós fomos nomeados e já começamos a trabalhar em cima disso. Não tem como em 2 semanas uma empresa até que já começou a receber, nós já começamos a receber os medicamentos até que rápido. E como a licitação nada mais é que alguém que vai entrar, né, e vai fazer vai no mercado e vai ver. A empresa X fornece um medicamento X, a empresa Y, assim. Então, nesse sentido, o que acontece? A licitação é um pouco demorada, porém, acredito que até o final de fevereiro, tanto parte de medicamento, quanto fraldas, quanto os leites e assim que os suplementos alimentares, eles estarão disponíveis à população. Não é uma questão de que não tenha sido feito. A partir do momento que o prefeito assumiu, isso já se deu essa abertura. Infelizmente, a gente pede para a população que tenha um pouquinho, aguarde um pouquinho, porque não cabe mais a mim, não cabe mais ao prefeito, não cabe mais, porque não tem como a gente agilizar com que a empresa mande isso, né? Com que as indústrias farmacêuticas, enfim, mandem isso pra gente. Essa licitação poderia ter sido feita antes? Poderia. Na realidade, essa licitação estava pronta. Não sei por que não deu-se andamento. A gente até sabe, né? Porque se essa licitação ela não foi feita depois de outubro, novembro, dezembro, entende-se que devido à passagem, né, já que não houve a reeleição, provavelmente acho que isso levou ao desinteresse em dar adiantamento a tal licitação. Nós estamos conversando com Antônio Henrique Semensato, ele que é diretor da saúde da Prefeitura Municipal de Pirajuí, né? Ele é docente, pesquisador, supervisor de estágio, onde? No Unisalesiano de Lins. Unisalesiano de Lins, fisioterapeuta, isso? Fisioterapeuta, docente, pesquisador. Legal. Bom, Henrique, nós estamos falando de problemas que são gravíssimos lá dentro. Vocês estão enfrentando. Eu sei que não tem só esse. Quais são os outros problemas? Um grande problema que a gente encontrou, que eu acho que a população deve ser esclarecida, é que eu vou tentar explicar como que funciona. Na saúde existem programas do governo. Então tem programas do SAMU, tem programas do Sorria Mais, tem o programa da ST-AIDS, enfim. São vários programas, fora outros, se eu fosse ficar citando aqui, são vários. Posso dizer que são mais de 12 programas. Esses programas, na realidade, devem ser alimentados, devem gerar relatórios todos os meses, para que então o governo estadual ele faça o repasse daquilo que o município está precisando. Então, o que estava acontecendo? Esses programas não estavam sendo alimentados. Esses programas estavam com atrasos e, enfim, o que isso gera para o município? Nós não tivemos repasse de praticamente 90% desses programas que não eram alimentados. Vou citar um que a gente conseguiu fazer a alimentação do programa, né? E que nós tivemos semana passada, o Maureta veio me comunicar que eu tinha então agora um repasse feito pelo Estado para o SAMU. O que isso gera? Eu tenho que utilizar esse dinheiro
com o SAMU. Qual foi a ação que fizemos de imediato? Eu já pedi para ficar uma viatura à disposição no SAMU e a outra vai passar porque nós precisamos fazer vistoria, além de até mesmo de conserto de algumas peças e assim por diante. É importante ressaltar que o dinheiro que o governo envia para o SAMU deve ser utilizado no SAMU. Eu não posso pegar esse dinheiro, por exemplo, e utilizar naquilo que a gente chama de ambulância branca da cidade. Se você utilizar esse dinheiro em outra área, eu posso ser então apontado, né, pelo Tribunal de Contas como uma irregularidade que pode gerar então problemas ao prefeito e até mesmo ao diretor da saúde. A mesma coisa no programa Sorria Mais, aonde nossa responsável técnica, a doutora Selma agora, que tem me ajudado bastante, tem levantado alguns problemas referentes à parte de odontologia, e então nós estamos nos organizando, e nesse sentido ela me procurou semana passada, falou: Júnior, eu preciso de anestésicos, uma coisa básica dentro da odontologia, ninguém consegue fazer um procedimento sem um anestésico. Tá, daí nós fomos, e existia ainda um certo dinheiro deste programa, então Maurita também liberou a compra de anestésicos, porque se fosse trabalhar somente com os anestésicos que tinham para a semana passada, essa semana, por exemplo, o serviço de odontologia estaria parado. E graças a Deus a gente tinha esse fundo, então a gente está sendo utilizado para a compra desses anestésicos. Então, assim, é importante entender que a esfera da saúde não se limita somente ao medicamento. Gostaria de citar também, por exemplo, os médicos cubanos. O que aconteceu? Em menos de um dia eu tive que entrar no sistema, mudar todo o sistema, porque estava com o nome de um dos gestores anteriores da saúde, ao qual não me repassou nenhuma senha, não me passou absolutamente nada, e se eu não alimentasse aquilo, corria o risco da gente perder os nossos médicos cubanos, já que quando a gente não alimenta esse sistema também, já acredita-se que eles estejam atuando de forma irregular. Então tudo isso a gente pegou e fez em 2 semanas. E quem tem me visto lá no centro de saúde pode perceber que eu não tenho parado em nenhum momento, e tenho atendido a população, e estou lá para isso. Eu não estou lá para ficar dentro de uma sala mandando e dizendo o que as pessoas devem ou não devem fazer. Eu estou lá para fazer junto. Vamos falar sobre outro assunto que é de muita importância também: os veículos, as ambulâncias, os veículos brancos, né? Para não confundir com o sistema, com o SAMU, com as viaturas do SAMU, a gente fala SAMU e viaturas brancas, né? No caso das viaturas, como em toda a frota de veículo que a prefeitura tem em mãos hoje, tudo sucateadas, são automóveis que já se encontram num estado que eu considero 2 pontos. Considero que não houve realmente preocupação em estar consertando, né? E também, por outro lado, uma certa fiscalização para com aqueles que conduzem essa frota, né? Então, frente a isso, a frota de veículos inapropriados, sucateados, sem manutenção devida, além de desvio de funções individuais, os diretores de outras pastas, eles não têm medido esforços para nos ajudar. Então, por exemplo, o seu Eliseu, que ele é chefe do setor de transportes, ele não tem medido esforços, né? Uma coisa que eu devo ressaltar aqui é que em 2 semanas nós já tivemos mais de 2 reuniões de todo o grupo dos diretores nomeados pelo prefeito César, onde todos estamos tentando trabalhar juntos. Então todos estão auxiliando uns aos outros, de forma que, apesar de não termos muito dinheiro, eu percebo que vontade de trabalhar existe. Então eu acho que isso é interessante ressaltar, porque o prefeito tem nos dado essa autonomia, o prefeito tem nos apoiado, e todos esses diretores, nós estamos tentando, dentro das possibilidades, ajudarmos uns aos outros.
que se eu não poderia aqui ficar ressaltando nomes, porque todos os diretores, desde o financeiro, desde a educação, transporte, ou o pessoal da cultura, e enfim, não tem, todos estamos trabalhando juntos, né? Ainda nós estamos na fase de mudança, né? E essa mudança, às vezes, pode parecer um pouco brusca para determinados profissionais ou determinados para a população em geral, mas onde há mudanças é porque foram encontradas certas irregularidades. Então, assim, que fique muito claro que as mudanças que estão ocorrendo e que porventura possam estar acontecendo nos próximos dias, são para que melhore as condições prestadas à população em relação no que diz respeito à saúde. Vamos falar agora sobre obras paradas na área da saúde, Henrique. Tem algumas aqui em Pirajuí, né? Infelizmente tem. Nós temos hoje, aqui em Pirajuí, né, nós temos centro de saúde. O centro de saúde, apesar de ter sofrido na gestão anterior algumas reformas, na realidade foi dar uma maquiada, né? E o que eu digo por dar uma maquiada é porque a gente não sabe o que acontece na lateral do prédio, se o prédio apresenta vazão adequada para esgoto, para quando chove, assim por diante. Outra coisa foi a quantidade de equipamentos quebrados. Então, na semana retrasada, só de ar-condicionado, equipamentos de laboratório, tudo faltando manutenção. Todos precisando, necessitando de manutenção, e não é uma necessidade de após o dia 1º de janeiro. Essas necessidades já vinham, são equipamentos que, se você não fizer a revisão, por exemplo, equipamentos do laboratório de análises clínicas, as geladeiras onde ficam alocadas as vacinas. E se você não der uma manutenção nestes equipamentos, você perde esses equipamentos, são equipamentos caros. Em relação ao prédio do centro de saúde, encontrei ele em condições precárias, contendo pragas urbanas, são baratas e pombas no teto, com seus respectivos dejetos, né? Uma sujidade excessiva em todos os setores, paredes e tetos mofados, infiltrações, goteiras, e algumas danificações no prédio que tinha sido já notificado conforme um laudo que a gente tem em mãos da Vigilância Estadual. Tá, então tudo isso que você está falando sobre o prédio não é coisa... Ninguém está inventando nada, não é coisa da cabeça de ninguém. Isso é um laudo da Vigilância Sanitária. Do estadual. Estadual. Tá, essa notificação foi no mês de agosto, né? O que precisava de resposta, então, frente à vigilância sanitária era a reforma. Essa reforma não foi feita. Ou seja, se aparecer hoje a vigilância sanitária lá para fazer uma fiscalização, encontrar do jeito que estava, porque não foi feito absolutamente nada após essa notificação, novamente será notificado, e infelizmente quem vai pagar é a prefeitura. E eu acho assim, quando eu digo prefeitura, ela nada mais é que um representante da população. Ou seja, a população vai ter que pagar por tudo aquilo que deixaram de fazer ou não fizeram. Quanto aos nossos postos ou programas de saúde da família, apesar de faltar muita coisa para ser configurado como programa de saúde da família, que a gente tem no Pirajuí C e Jardim Rinaldi. No caso do Jardim Rinaldi, o posto Dr. Dimas Volpato, ele está em condições bastante interessante, ele é um prédio bom, um prédio com instalação boa, né? Lá nós temos uma sala para atendimento odontológico, infelizmente uma pequena farmácia que está desativada no momento. Eu pretendo mais para frente estar ativando essa farmácia. Por outro lado, o do Pirajuí C, ele encontra-se em condições extremamente delicadas. O que havia de solução para isso? Um prédio que estava em construção ali na aclimação e que hoje encontra-se parado. Eu vou ressaltar uma coisa aqui bastante importante. Não é que o prefeito atual está com a obra parada. Aquela obra era para estar em andamento. Como eu havia dito antes,
quando se trata de reforma ou de alguma construção referente a postos de saúde, isso também é verba do Estado. É verba que precisaria ter o sistema alimentado e atualizado para receber, então, esse dinheiro e dar continuidade. Como eu disse, não foi alimentado, consequentemente, é um outro fator que vai estar, então, nós vamos ter que estar... Ou seja, a cada etapa, o governo precisa ser informado do que está acontecendo, do que já foi gasto. Ou seja, um relatório precisa ser enviado para o governo, para que o governo libere uma outra verba. Exatamente. Isso não foi feito. Não foi executado. No entanto, foi apontado irregularidades. Nós não tínhamos acesso à senha para alimentar e, infelizmente, aquela obra, assim como a obra da UPA, ela está praticamente, acho que 100% concluída. Porém, para se entrar lá hoje naquele prédio, precisa-se você respeitar alguns critérios. Por exemplo, compra de material, compra de imóveis, alocação, contratação de profissionais e assim por diante. Então, hoje, para entrar ali, precisaria, por exemplo, injetar R$350 mil. Sendo que a gente tem o pronto-socorro municipal, que no caso, se hoje, sem dinheiro em caixa para fazer isso, precisaria desviar o problema de um lugar e colocar em outro. Geraria irregularidades. Geraria irregularidades. Então aquilo ali nada mais é que um elefante branco. Tá parado, vai ficar lá parado durante um bom tempo, talvez. Infelizmente. Ou até conseguir uma verba, atualizar todo esse sistema, informar o governo. Exatamente. Aí, o que nós até pensamos, né, de repente levar o centro de saúde para lá neste momento, já que o nosso prédio se encontra em irregularidades, com irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária do Estado. Porém, desconfiguraria a obra e, além de tudo, desconfiguraria o centro de saúde. O nome já fala, tem que ficar no centro. Enfim, estamos tentando trabalhar de forma bastante preocupada, né, com a saúde dos nossos munícipes. Nesse sentido, não temos medido esforços. O prefeito tem nos dado muito apoio. As outras pastas, uma ajudando as outras. Eu gostaria de deixar isso bastante, porque uma andorinha só não faz verão, né? Eu gostaria de deixar um breve resumo à população para o que realmente está a divisão de saúde hoje do município de Pirajuí, né? O que eu encontrei é um excesso de cargos comissionados, totalmente ociosos, sem compromissos com as atribuições teoricamente auferidas a tais. O prefeito, então, exonerou tais cargos, né? E a gente tem trabalhado para suprir esses cargos, já que não tão por alguns deles, mas porque não nos deixaram senhas, deixaram sistemas totalmente desatualizados. Isso gerou um ônus para o município, mas isso eu tenho que frisar que... Henrique, só vamos esclarecer um ponto aqui para a população. Em relação àquela parte onde você fala senhas, não foram passados senhas, ou seja, não foi passado de forma idônea, vamos assim dizendo, para vocês, como deveria ter sido feito. Não apresentaram uma documentação, porque ali existem sistemas, que nem você mesmo havia dito, que precisam ser alimentados. Esse sistema não pode ser acessado por qualquer pessoa. Sim. Né? Existe uma senha que deveria ter... Explica melhor para a população. Na realidade, o que acontece? São sistemas, quando a gente chama sistemas onde a gente entra com uma senha no computador, e quando eu digo alimentar, é você colocar informações, então fazer relatórios e algumas informações, você vai lá, preenche os campos referente àquele determinado programa. O que acontecia é que essa senha, ela era existia um cargo ali que ele detinha todas essas senhas. Por exemplo, a última vez que vi eram 9 senhas. Eu cheguei a mandar uma carta solicitando para que essa pessoa estivesse lá e nos fornecesse essa senha, porque isso estava gerando ônus para a diretoria da saúde e, em contrapartida, a população pirajuiense, né? Não me foi passado. Simplesmente não me passou, não me deixou nenhum documento. Olha, esse programa é assim, a senha é tal. Esse programa é assado, a senha é tal. Então, assim, nesse sentido, não tinha como entrar lá e preencher os dados. Quando eu digo alimentar, é preencher os dados que o sistema lá fornece e, consequentemente, o governo recebe isso e faz o repasse devido. Isso não aconteceu. Aí, a partir disso, então,
eu com a Evandra, que é minha suplente, que aliás eu gostaria de agradecê-la porque tem me ajudado demais, trabalhado incansavelmente. 2 semanas que a gente está lá, os dois, nós não estamos indo almoçar, mas assim, por quê? Porque a gente quer dar um andamento às coisas para que as coisas possam estar fluindo de forma correta, né? A saúde não pode esperar. Então, nesse sentido, ela tem me ajudado demais. Além de todos os profissionais da pasta da saúde, tem se empenhado tudo. Eu encontrei realmente os nossos servidores da saúde bastante filhos sem pai e sem mãe, né? Então, um ambiente onde você vê que cada um fazia uma coisa e acho que mesmo cada um fazendo a sua coisa, estavam meio perdidos. Então hoje, até semana passada, nós tivemos uma palestra com a psicóloga Lucinda, que é onde no final eles disseram que hoje eles encontram um ambiente um pouco melhor para se trabalhar, coisa que não acontecia outrora, né? Nós estamos conversando com Antônio Henrique Semensato Júnior, ele que é diretor da Divisão de Saúde do município de Pirajuí. Nós vamos finalizar essa entrevista. Antônio. Finalizando, eu gostaria de deixar claro à população que não temos medido esforços para estar passando por cima de toda essa crise. Eu não gosto de ficar apontando culpados e, enfim, eu acho que no momento a gente precisa estar trabalhando. Nós temos feito isso. O prefeito César, ele tem nos ajudado, nos apoiado muito, apesar de todos os compromissos que ele está tendo fora da cidade, tentando trazer verbas e, entre outros, a cidade de Pirajuí. As pastas dos colegas, que os outros colegas estão ocupando, também tem nos ajudado demais. Então que fique bem claro que a situação que está a saúde de Pirajuí, que eu tenho observado, não é uma condição somente da cidade. Isso está acontecendo infelizmente no país todo devido à crise que o país acontece. Em específico aqui, não temos medido esforço. Eu acho que tudo que a população quiser, a gente está lá para responder. A gente pede um pouco de paciência. Quando eu digo paciência, eu sei que é difícil porque a saúde não espera, uma doença não espera. Eu digo paciência porque às vezes as pessoas falam, mas eu queria para ontem, mas eu acho que já deveria ter solucionado. Sim, está sendo solucionado, mas para tudo existe um tempo. Se você comprou o medicamento da empresa X semana passada, às vezes ela demora 15 dias para entregar. Com a parte de medicamento não é diferente. Quanto a todas as outras informações que eu passei, lógico que se fosse para falar de tudo o que tem, talvez eu ficaria o dia todo aqui para falar o que estamos fazendo e aquilo que encontramos, tá? Foi um breve resumo, mas que a população entenda que nós não temos medido esforços em relação a isso. E peço a compreensão de todos. Eu sei que a gente às vezes acha que entrou hoje e amanhã já está tudo resolvido, mas não é bem por aí. Infelizmente, eu como diretor, eu posso dizer que quem quisera eu entrar na segunda-feira, dia 2, e já no dia 3, sanado todos os problemas. Eu falo assim que saúde, eu sou da área da saúde, de uma realidade porque a empresa que eu trabalho é privada, consequentemente a gente vê uma diferença bastante grande em relação ao que a gente passa em Pirajuí. Eu acho que a hora é ser transparente, como o prefeito sempre diz, para com a população. Eu não tenho medido esforços, pode conversar comigo, tirar as dúvidas. Eu tô lá para isso. O que eu puder responder é ótimo. O que eu não puder responder, eu vou tentar procurar essa resposta. Tenho sido bastante transparente para com a população, no sentido de falar a real situação. Muitas vezes as pessoas me perguntam coisas que são inverdades, né? Então, eu acho que a nossa função é esclarecer a população. Acho que é nesse sentido, então, eu me coloco à disposição de toda a população pirajuiense. Acredito que você ficar, às vezes, colocando foto em rede social, querendo... Aí fica um diz que me diz, que etc. Não, tá com algum problema? Vai lá, conversa com o Júnior, conversa com a Evandra, eles vão explicar pra vocês. A gente tá lá pra isso. Até porque também eu não vou ficar vendo o Facebook de todo mundo pra ver o que tá achando de bonito, tirando foto. Outro dia eu vi uma foto de uma determinada usuária lá que colocou uma foto do banheiro onde tava
falta do papel higiênico no chão. Entendo que o banheiro deva estar limpo. Mas pra você ter uma ideia, desde a gestão anterior, nós temos uma pessoa que faz faxina. E é complicado uma pessoa cuidar de todo o centro de saúde. Nesse sentido, então, em breve, 2 pessoas estarão lá para suprir essa necessidade. Acredito eu que o papel higiênico no chão também seja uma questão de saúde, sim, mas é uma questão de educação também. Eu conto com a colaboração nesse sentido da população também. O centro de saúde precisa da ajuda da população. Então, quebrar banco, e como acontece em outros lugares, ir lá jogar papel higiênico no chão, enfim, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco aquilo que a população quer de resposta. Nós conversamos com o diretor da saúde daqui de Pirajuí, Antônio Henrique Semensato Júnior. Ele que é pesquisador, supervisor de estágio, mestre em terapia intensiva, docente, da onde? Do Unisalesiano de Lins. Do Unisalesiano de Lins. Antônio Henrique Semensato, muito obrigado por você ter atendido a solicitação e estar prestando esclarecimentos para a população nessa área da saúde, que é uma área super importante para a vida de todo mundo. Eu agradeço a abertura da Rádio Jornal FM para que a gente pudesse estar esclarecendo alguns pontos. Eu digo alguns porque existem vários, né? Mas eu acho bastante importante porque trata-se de um veículo idôneo, né? Que presta um importante serviço à nossa cidade. Gostaria também de dizer que aquilo que eu não falo, eu não assino, né? Porque a gente tem visto bastante. É porque assim, felizmente ou infelizmente hoje, devido à era digital aí, com as redes sociais, todo mundo se acha no direito de fazer jornalismo, porém a gente tem que levar em consideração que a informação deve ser passada de forma clara, concisa. Então acho que a Rádio Jornal vem de encontro neste momento, né? Tem muitas pessoas, muitas alfinetadas por aí, mas eu acho que quando se trata de uma empresa idônea como a Rádio Jornal, eu acho que a população acaba ganhando também, porque querendo ou não, aqueles que não me conheciam ainda, pode estar conhecendo aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu tenho de intenção, né, a estar auxiliando nessa pasta da saúde, que é bastante importante para nossa cidade. Agradeço então a todos os ouvintes, a Rádio Jornal FM, e me coloco à disposição da população. Você acabou de ouvir o diretor da saúde, Antônio Henrique Semensato Júnior. Lembrando que para mais informações sobre as licitações, acesse o site da Prefeitura, www.pirajuí.sp.gov.br. Vou repetir, www.pirajuí.sp.gov.br. Neste site, você consegue acompanhar todos os processos de licitações que estão em andamento. Vamos falar sobre dinheiro, direto ao ponto. Você ouve agora a entrevista com o diretor de finanças do município, Leonardo Brumati, que faz ponderações importantes sobre o dinheiro público. Ouça. Leonardo Brumati Ferreira, ele que foi nomeado pela portaria número 7831 para o cargo em comissão de diretor da divisão financeira. Leonardo, bom dia. Bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando. Primeiro agradecer o convite por estar prestando alguns esclarecimentos para a população que estão, acho que o pessoal deve estar tenso ainda com algumas faltas de informações, o fechamento da prefeitura nesses dias. Então acho importante essa prestação de contas para os munícipes. Certo, vamos começar falando então como que você assumiu essa pasta? Como que foi? Houve transição? Qual é a real situação? Olha, a transição da nossa equipe, ela não foi possível ser feita da maneira como ela deveria ser feita. Até mesmo porque a gente não estamos tratando com ente privado, e sim com o setor público, dinheiro de todos nós. Então, no meu caso, eu tive uma transição dificultosa, eu fiquei 10 minutos no setor, não quis causar nenhum constrangimento para a equipe que eu ia assumir, então para deixá-los mais à vontade, não criar nenhum tipo de atrito, mas não foram todas as pastas que tiveram essa transição, né, dificultosa. No caso do chefe de gabinete, a transição foi espetacular, a dona Berenice, queria agradecer ela em público, que ela foi muito correta, atendeu o diretor da pasta
de forma integral, foi muito legal. Eu gostaria de ter tido a mesma transição que eles tiveram. E o porquê? Por que disso? Não sei, eu não posso responder por eles, mas é uma pena. Como eu estou num cargo político, o cargo não é meu, né? Não é pessoal do Leonardo. Então quando chegar, porque é inevitável que isso ocorra em 4, 8, 12 anos, a transição desse setor, quando isso acontecer, vai ser louvável. Isso é um compromisso que eu faço com toda a população de Piragi. O porquê isso aconteceu eu não sei. Não posso cometer a indelicadeza de responder por outra pessoa. Eu acredito que informações de suma importância não foram passadas para você, então. Não foram. A gente chegou no dia 2 e começamos ali com a equipe, que a minha equipe, por sinal, é espetacular. Eles me deram todo o respaldo, estão me dando. Só tenho a agradecer a todo mundo ali. A Brigita, a Nájua, a Eliane principalmente, a Marielle, o Lucas, eles me ajudaram, estão me ajudando muito, mas assim, as informações que deveriam ser passadas pela antiga administração, elas não foram. Você agora como diretor da divisão financeira, vamos falar sobre dinheiro então, como que tá a situação da prefeitura? Olha, a situação tá bastante difícil, mas as pessoas me param e me perguntam, não sei quem deu uma entrevista que disse que tinha 2 milhões e 600 em caixa. É verdade essa informação. E a dívida do município foi de 2 milhões e 500. E aí você pode estar se perguntando, mas como que tem 2 milhões e 600 de caixa e uma dívida de 2,5? É simples a resposta. O dinheiro público ele é diferente. Por exemplo, a gente tem nossa conta corrente, vamos supor, 5 mil reais. Eu tenho 2 mil de água, 2 mil de luz, 2 mil de cartão de crédito. Eu posso escolher qual que eu vou pagar, qual eu não vou pagar, porque o dinheiro é meu. Nas finanças públicas, o valor ele é direcionado. Então, eu não posso, em hipótese alguma, tirar um valor de um convênio para pagar uma conta que não seja daquele convênio específico. Então, a gente tem uma situação da saúde. A saúde, se eu não me engano, ela estava em caixa com 54 ou 64 mil reais. E a dívida é de mais de 750 mil. Então, a nossa situação hoje, no dia 31, nós pegamos em caixa, para poder fazer dinheiro de gabinete, que a gente fala, 96 mil reais. Então, até a presente data, eu não tenho... Eu tô contando com valores do FPM, que caem dia 10, 20, 30, temos uma projeção, e eu sei que eu vou conseguir fechar a folha de pagamento. Mas hoje eu não tenho esse valor para fechar a folha de pagamento da prefeitura. Então, estamos fazendo um estudo de caixa para equalizar isso, porque é uma situação muito delicada. A gente não tem... Precisamos fazer pagamentos pontuais, por exemplo, para a saúde, pois senão a gente vai ter que parar o atendimento. Então eu preciso fazer esses pagamentos pontuais para poder gerar a folha. Hoje mesmo eu não tenho condição do que antes. O pagamento era feito dia 30. Hoje nós vamos fazer os pagamentos todos no 5º dia útil. E explico. O FPM ele é repassado para a prefeitura dia 10, dia 20 e dia 30. Eu preciso usar esse valor do dia 30 para poder gerar a folha, que hoje nós estamos fazendo o estudo de caixa, e como temos esses restos a pagar na ordem de 2 milhões e meio, a atual administração, na pessoa do Fiala, diz que não vai deixar que isso vire precatória ou alguma coisa desse tipo. Então nós estamos negociando dívidas do município para que a gente consiga aí em 2 anos operar no azul e que a gente consiga fazer esse tipo de trabalho para zerar as dívidas. Por exemplo, a gente tem uma situação pontual que são os cargos políticos que foram exonerados, demitidos. Foi feito um estudo de caixa em outubro, quando a eleição foi definida, em que esses funcionários que iriam desocupar as cadeiras para entrar a nova administração, em dezembro conseguiria fazer o pagamento deles todos. A administração anterior achou por bem não fazer isso para que esse montante fosse absorvido pela administração atual. Tive até um questionamento de um dos
ao qual eu vou reservar o direito de não dizer o nome de uma dessas pessoas, que me questionou e disse que todo mundo a administração passada foi correta e que a dívida não era da administração passada e sim dessa. A resposta foi a seguinte: como o cargo é político, é bom que se entenda isso, o cargo é político, então foi feito o pedido para que essas cadeiras estivessem à disposição, ou seja, que fizesse a exoneração desse pessoal e que pagasse os direitos dele, que eles têm mesmo direito disso. E a administração passada assim não o fez. Temos ali 30 pessoas que estavam nessas cadeiras e que hoje não as ocupam mais, que cada um dos ouvintes pode conversar com cada um deles para saber se eles conversaram diretamente comigo. Eu fiz o acordo com todos eles aceitaram e assim a gente equalizou o nosso caixa. Então existem pessoas que saíram ali do cargo político, mas continuam na prefeitura. Caso venhamos a ter algum problema de caixa, essas pessoas eu preciso, até por ética, segurar um pouco o pagamento deles em detrimento daqueles que saíram do quadro, para que assim a gente consiga atender a todos. Estamos revendo alguns contratos, na verdade todos eles. Existem contratos que chamam muita atenção por valores exorbitantes, que não condizem com a realidade do mercado, em condições extremamente preocupantes, falta de documentação para liberação de pagamento. O porquê isso aconteceu, quem sou eu para dizer o porquê, mas estamos revendo todos esses contratos. E sobre a equipe de trabalho que está te dando apoio? Eu só tenho a agradecer, principalmente a equipe lá da contabilidade e finanças. O pessoal está demonstrando muita lisura, eles me acolheram mesmo. Eu sei que é difícil você passar por uma transição, às vezes a gente fica na cabeça como vai ser, como não vai ser, mas eu dei muita liberdade para eles conversarem comigo, fazer o trabalho deles, não impus nada para não quebrar esse elo de confiança. E como um todo, eu tô vendo as pessoas que entraram, a equipe mesmo como um todo da prefeitura, pessoal com muita vontade e muita disposição para trabalhar com dinheiro público, porque a gente sente que antes existia uma gestão voltada para o funcionalismo público, e a gente precisa entender que essa equipe tem que dar suporte pra gente, mas a gente faz isso pro coletivo, pra Pirajuí como um todo. Então a gente precisa ter mais, essa equipe tá vindo com mais, não que havia falta de respeito, mas tá vindo mais preocupada com a realização de trabalhos. Mudou sua visão, né? Mudou, e foi gritante. Não estamos nem com um mês de trabalho e a mudança comportamental ela foi bastante grande. Então, assim, eu acho que não posso responder por outras pessoas e nem o que vai acontecer lá na frente, mas o que eu sinto é que muita coisa boa vem por aí. Hoje nós temos o compromisso, estamos estudando para que em 2 anos consigamos reverter essa situação de caixa, pelo menos. Estamos trabalhando, o prefeito veio com uma linha de raciocínio na questão do emprego muito diferente. Tivemos algumas reuniões em que ficou evidenciado que empresas aí estão em negociação com a prefeitura há mais de 2 anos para trazer emprego para a cidade, e sempre com entraves em setores específicos que estão dificultando isso. Temos uma empresa que já gastou uma quantia significativa num prédio particular, né, de um particular, para que a projeção era que em 2 anos trouxesse 350 empregos para Pirajuí. Essa negociação está há mais de 2 anos. Nós estamos retomando essas negociações e temos carta branca para fazer a cidade crescer. Nós estamos conversando com o diretor da divisão financeira da prefeitura, Leonardo Brumati Ferreira, ele que foi nomeado pela portaria número 7831 para este cargo em comissão. Leonardo, vamos falar sobre a Santa Casa. A Santa Casa é um setor que eu particularmente eu fico bastante mexido. Eu tive
um problema na minha família, né, o qual eu precisei de muito apoio, né, da parte da saúde e tudo. Fiquei 3 anos aí, minha família sofreu bastante, então é um assunto muito delicado para mim. Hoje, nós temos em caixa parte do valor para fazer o repasse da Santa Casa. O repasse da Santa Casa hoje, ele é na ordem de R$165 mil mensais. Foi feito um pedido de reajuste ao qual a gente não consegue atender. Conversei com todos eles lá, com todas as pessoas, com todos os líderes, vamos dizer assim, da Santa Casa, dos setores da Santa Casa, e expliquei os motivos pelos quais eu, prefeitura, né, não poderia fazer eles entenderam tudo, a gente abriu um tempo para voltar a conversar sobre isso. Mas a Santa Casa, o que acontece é o seguinte: nós não podemos fazer o repasse sem que tenha uma aprovação dessa lei do repasse por parte da Câmara. Eu acredito piamente que a Câmara vai entender essa situação e que vai aprovar essa lei em caráter de urgência para que a gente possa sanar isso. Hoje eu tenho o valor em caixa para que faça a folha de pagamento. Mas é um apelo até que eu faço para a população. Essas situações pontuais em que a gente vê um pessoal fazendo um trabalho tão bonito na Santa Casa, quando ocorrerem essas situações na Câmara, vão até a Câmara, pressionem, porque são situações em que até os próprios vereadores sabem e se sensibilizam, todos eles se sensibilizam com essa questão. Mas hoje eu não consigo fazer o repasse, mesmo tendo dinheiro para fazer a folha do pessoal lá, por falta dessa lei. Então existiu uma situação em que a gente estava até pensando em depois tentar conversar com Tribunal de Contas ou alguma coisa desse tipo para entender essa urgência, que hoje a gente não temos força sem que a Câmara dê esse apoio. E eu acredito que eles vão fazer e a gente vai regularizar isso o mais rápido possível. Outra situação que eu acho que é importante citar, puxando o gancho da Santa Casa, são os repasses dos demais convênios. Existe uma lei de 2014, uma lei federal, que está regulando o repasse dos convênios. Acontece que essa lei ela não tinha entrado em vigor ainda. E o que acontece? Foi protelado para que ela entrasse em vigor, e não é uma situação que dependia da administração. Essa situação ela entrou em vigor agora, 2017, então pode ser que algumas pessoas vão pensar que foi o prefeito novo que fez isso, o que não é verdade. Essa situação ela vem sendo apontada por uma gestora da prefeitura, ela vem sendo apontada para todas as pessoas que comandam essas instituições há pelo menos 1 ano e meio. Inclusive em ata, isso consta em ata, que essa gestora vem avisando todo mundo: olha, vai acontecer adequação, vocês precisam se adequar, assim. A informação que eu tenho, salvo engano, é que já 2 instituições, acho que creches, tiveram suas portas fechadas por não poder contar com o repasse mais esse ano que a prefeitura iria fazer, em detrimento dessa lei. Os requisitos para que seja repassado são muitos e oneram muito essas instituições que, poxa, eles fazem um trabalho tão bonito com tão pouco e ainda assim tem que se adequar a essa lei. Eu, particularmente, não vejo a necessidade da aplicação dessa lei, porque é um absurdo. Chega a ser um absurdo você pegar instituições, as pessoas lá que fizeram essa lei, elas talvez nunca viram um trabalho como é feito numa cidade do porte de Pirajuí. Eles não têm a menor condição de atender os requisitos da lei, e aí o repasse não pode ser feito. Se algo for feito em relação, eu repassei sem que eles preenchessem esses requisitos, pode acontecer vários problemas, não só como medidas administrativas, não só a inegibilidade do chefe do executivo, quanto alguma penalidade para o gestor da área,
Então é um absurdo, e isso recaiu sobre essa administração. O que a gente tem que fazer é procurar medidas para adequar isso, né? Mas é uma situação que independe de qualquer gestão, seja essa, seja anterior. A lei, ela entrou em vigor e ela tem que ser cumprida. Ela entrou esse ano. Não é que é uma pena ela ter entrado em qualquer situação da anterior, da gestão anterior como dessa, porque os requisitos são quase impossíveis de ser seguidos por uma instituição do porte da que a gente tem hoje. Nós estamos falando aí de requisitos, por exemplo, salvo engano, a instituição ela precisa demonstrar 80% de capital próprio para que eu, prefeitura, possa fazer isso. Eles têm que, essas instituições têm que descrever planos de contratações e de compra. São coisas pontuais, não são impossíveis, mas que oneram muito essas instituições para que eles possam alcançar esses requisitos. E tantos outros. A gente está falando aí de uma lei de, se eu não me engano, 40 ou 80 artigos. Na hora que você vê o requisito desse pessoal, com mais de 15 incisos, parágrafos extensos e muitos requisitos, muita coisa que onera esse pessoal. Então o que a gente tem que pensar, por exemplo, eu não posso hoje se criar hoje uma instituição, eu não posso repassar. Ela precisa ter 3 anos de existência comprovada naquela área específica para que eu possa repassar. Como que a gente vai cuidar disso? Como que a prefeitura vai ajudar uma instituição, né? Você entendeu? Então não é uma questão política. A gente tem que entrar dentro da legalidade e tudo mais. Mas é muito difícil. Como que a gente vai ajudar esse povo? Você entendeu? Então são situações que a gente tem que pensar com calma. E é uma situação que a gente não tem que, eu acredito, né, envolver muita política. É o momento da gente se unir, tanto situação quanto oposição, para a gente poder atender esse pessoal, porque fica impossível atender. E vai recair, queira ou não queira, isso vai recair sobre a administração atual, mas é um negócio que a gente não... O pessoal do gabinete está correndo assim muito para tentar... O trabalho específico, eles estão focando muito nisso. E mesmo vocês estando vindo aqui, mesmo vocês vindo aqui explicar essa situação, a nova lei que está entrando em vigor, você pode ter certeza que vai ter gente que não vai entender ainda e vai jogar a culpa ainda na prefeitura. Não, isso é natural. O importante é fazer esse esclarecimento e que as pessoas saibam que a gente está tentando buscar saídas dentro dessa lei para que a gente possa reverter essa situação. Por exemplo, a Santa Casa. Existe um artigo nessa lei que diz que se alguma dessas instituições forem a única a prestar aquele serviço específico na cidade, alguns requisitos podem deixar de ser cumpridos. É o caso da Santa Casa. Então, a gente consegue adequar a Santa Casa nisso. Mas, no que se refere a creches, se tem mais de uma, eu já não consigo. Associação dos universitários, que tanto precisam, que é onde hoje a gente está qualificando a mão de obra de Pirajuí fora. Existe um projeto dessa administração que isso seja feito aqui, que a gente dê condições. Mas isso é um tema para uma outra conversa. Mas assim, são 3 associações. A gente precisa se unir para chegar num ponto em comum para que a gente consiga fazer. Hoje eu não posso fazer por causa disso. E já que você citou a Associação dos Universitários, que é o pessoal que utiliza os ônibus para ir para as faculdades, cursinhos e tudo mais, como que vai ficar essa situação aí? Como que é? Hoje a gente temos aí uma dívida com esse pessoal da administração passada na ordem, em todos, tá? Nas 3 associações, na ordem de 62 mil. E é uma situação em que o próprio prefeito vem falando bastante comigo que ele está muito preocupado com essa situação em função dessa lei. Então nós temos que pensar em alguma saída para que consigamos fazer o repasse. Hoje eu estou proibido de fazer em função da lei, porque eu não posso fazer para 3 instituições que fazem. Muito embora a gente pode alguém ter o seguinte, que foi o questionamento que eu tive. Um é para Bauru à noite, um é para Bauru de manhã e o outro é para Lins à noite ou de manhã. Não sei. Então
o destino deles é diferente, mas o objeto, que é o transporte, é o mesmo. E a lei é muito específica nisso. Se tiver o objeto for o mesmo, eu não posso. Então hoje é uma situação em que a gente está tentando muito lá, quebrando a cabeça para propor medidas que a gente possa atender o pessoal os universitários. Então não é hoje eu não posso repassar nem o valor do débito anterior, da gestão anterior. E o porquê a gente está falando do débito da gestão anterior, eu não sei qual foi a linha de raciocínio da gestão em que impossibilitou que isso fosse feito. Nós estamos trabalhando no caixa. Quando eu falo fazendo estudo de fluxo de caixa, prioridades, é evidente que eu não posso colocar saúde e vamos dar um exemplo, e um cadarço de tênis na mesma proporção. É preciso que a gente trabalhe com essas prioridades e para que a gente consiga fazer isso. Hoje a situação dos universitários é essa. Eu não posso, em função dessa nova lei, eu não posso fazer o repasse, infelizmente. E é uma situação em que foi inclusive avisado por essa gestora, é uma situação em que essa adequação não é nova aos olhos dos gestores. Ninguém pode alegar essa ignorância. Ignorância no sentido de não saber a informação. Que fique bem claro, alguém pode entender que chamou de ignorância. Não, ignorância ao pé da letra, de não conhecer a informação. A gente não tá falando assim, ignorante da pessoa ser até mesmo bruta, não é isso? Não. Ignorância de eu não posso... Não conseguir compreender a informação que está sendo passada. Eu não posso alegar ignorância. A lei mesmo diz isso. Eu não posso nunca alegar, eu não sabia que isso. Então essa é uma situação em que não podemos os gestores não podem alegar isso, porque essa é uma informação que ela está sendo discutida há 1 ano e meio. Inclusive com registro em ata. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Leonardo Brumati Ferreira, ele que é diretor da divisão financeira. Leonardo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos para a população pirajuiense. Eu acredito que muitas delas a população vai entender, e aquelas que não entender, a população pode procurar você lá. Lógico, Ricardo, eu tô à disposição, não só eu como toda a equipe. Como a gente está falando de um dinheiro público, quem quiser lá, isso inclusive está no portal da transparência e tudo mais, mas podemos inclusive mostrar, porque são documentos públicos, né? Se fosse uma empresa privada, são informações que a gente não tem tanto acesso para divulgar, mas estamos sempre à disposição lá. As portas lá do setor estão sempre abertas ao público. A educação é algo super importante. Afinal, é por meio dela que nossas crianças e jovens têm a oportunidade de se tornar alguém na vida, estudando e muito. A diretora da educação, Flávia dos Santos Carvalho Barbieri, aborda temas importantíssimos para uma boa formação das crianças e jovens pirajuienses e sobre os 3 pilares que devem ser trabalhados. Você acompanha agora. Flávia, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de me apresentar inicialmente. Meu nome é Flávia, para quem não me conhece. Eu sou formada em Pedagogia pela Unesp de Marília, com ênfase em Administração Escolar. Sou pós-graduada em Psicopedagogia, professora da Rede Municipal de Educação e atuei 4 anos como coordenadora pedagógica da MF Olavo Bilac. Esse ano recebi o convite do prefeito eleito César, o vice Vandão, para assumir a pasta da educação e fiquei muito contente em poder aceitar. Flávia, quais são os pontos a serem trabalhados nesse primeiro ano de administração do prefeito César Fiala e do seu vice, o prefeito Vandão Grejo? Então, dentro da educação, nós vamos trabalhar em 3 pilares. O primeiro, uma administração baseada no uso responsável do dinheiro público voltado para o setor da educação, pela qualidade do ensino, né? O número 2, o vínculo dos 3 pilares da administração pública, que é a saúde, a educação e a assistência social, sobre a garantia dos direitos das crianças e, entre elas, a população pirajuiense. E o terceiro ponto que eu coloco, que é muito importante, a autonomia do diretor de educação para agir em favor da educação municipal. A autonomia dos diretores de escola, dos coordenadores, dos vice-diretores em atuar em cada setor, atender pais e ter essa responsabilidade dentro da escola de agir, de poder agir sem ser barrado, tá?
E por último, o que eu queria frisar também é a fiscalização das escolas, que dentro dessa administração, a proposta do diretor de educação, desse cargo que eu vou assumir, é justamente essa, de fiscalizar as escolas, de estar presente em todas as escolas, creches, EMEIs, CMEIs, o ensino fundamental, um vínculo grande com as escolas estaduais que nós temos na cidade, que hoje é a Maria Angélica e o Pujol, que recebem os alunos da rede municipal de educação, né? Então o foco primordial é esse, a transparência nas ações e o vínculo com os outros setores, garantindo a qualidade da educação. Flávia, vai haver alguma mudança no material didático pedagógico? Vai, haverá sim. Então um dos pontos importantes dentro dessa gestão é uma troca, né? Será realizada a aquisição de novo material pedagógico de um valor mais acessível quando comparado aos utilizados nas gestões anteriores e que realmente atenda aos interesses da educação municipal, da diretoria de educação, dos diretores de escolas e principalmente da classe docente. Esse material vai conseguir atender a essas necessidades e num valor bem mais acessível para a pasta da educação. Podem ocorrer, eu quero até frisar aqui que podem ocorrer atrasos na entrega desse material por se tratar de um novo processo de licitação, né? O processo de licitação ele é demorado, então pode acontecer algum atraso na entrega desse material, mas as escolas de educação fundamental, o MF Olavo Bilac, a MF Coronel Pisa e a MF da Pradinha também, que pertence a Coronel Pisa, eles já contam com os livros didáticos que foram entregues ao final do ano, que é um vínculo que nós temos com o Programa Nacional do Livro Didático. Então as crianças do fundamental não sofrerão prejuízo nenhum com o atraso desse material, porque já existe material nas escolas para serem trabalhados no início do ano, e as escolas de educação infantil, EMEIs, creches e CMEIs já têm uma proposta pedagógica pronta também para o início do ano letivo, para não acarretar prejuízo a ninguém. Gostaria de reforçar sobre o kit escolar, que vai ser ofertado normalmente, como em anos anteriores, sem prejuízo nenhum aos alunos. O kit é composto de caderno, lápis, borracha, lápis de cor, régua, caderno para desenho, pasta. Isso o aluno não vai ser prejudicado de maneira nenhuma, tá? Com relação aos uniformes, que está sendo questionado a entrega dos uniformes. Para que serve o uniforme dentro da escola hoje? Ele serve para identificar o aluno da rede municipal de educação e garantir a segurança desse aluno quando esse aluno está em período escolar, quando esse aluno está dentro da escola e quando esse aluno está nas dependências da escola. Então o uniforme serve para isso, identificar o aluno e garantir a segurança. Esse ano, por se tratar de uma gestão mais econômica, mais transparente, será ofertado apenas as 2 camisetas para uniforme escolar, até porque o custeio do uniforme escolar não pode ser realizado com recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ainda que esses alunos sejam da educação básica pública. E sobre o transporte escolar, como fica? Com relação ao transporte escolar, o transporte escolar é uso exclusivo dos alunos da rede pública municipal e estadual, porque a prefeitura mantém um convênio com o governo do estado para recursos desse fim. Então esse transporte é exclusivo. Estão sendo realizadas manutenções preventivas e corretivas obrigatórias antes do início do ano letivo, para que esses ônibus estejam adequados para receber os alunos até o início das aulas. Merenda escolar. Vamos falar da merenda. As escolas da rede municipal e estadual contam com a cozinha piloto. Nós temos a nutricionista técnica, que é a Lilian Fernandes, que supervisiona todo o cardápio da merenda que é ofertada nas creches, nas escolas de educação do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né? A prefeitura mantém um convênio também com o estado para oferta da merenda. E esse ano, o que eu posso garantir que são as mudanças do cardápio com relação à alimentação, a diminuição de embutidos dentro desse cardápio que é ofertado às escolas. Que tipo de embutido? Salsicha, linguiça, alguns tipos de bolacha que tenham certa quantidade de açúcar. Então, esse tipo de coisa para garantir a alimentação saudável das crianças e adolescentes do município. Garantir que essa merenda escolar seja utilizada e distribuída somente nas escolas. Eu gostaria de frisar também sobre as vagas nas creches e nas escolas, né? A diretoria de educação, quando ela assume o papel de garantir a educação do município, ela também assume a responsabilidade do acesso e da permanência dos alunos nas escolas municipais. As vagas para essas escolas são ofertadas de acordo com a procura e disponibilidade de cada escola.
Eu digo isso porque existem escolas que estão com um número excessivo de alunos, estão muito lotadas, e outras que têm uma quantidade menor de alunos e acaba prejudicando o andamento da aprendizagem, a rotina dentro da própria escola, a distribuição e qualificação dos profissionais que atuam dentro dessas escolas também. E aos poucos, a proposta da diretoria de educação é definir a rede física e que as escolas deverão atender obrigatoriamente apenas os alunos que estiverem referenciados naqueles bairros de referência da escola, desafogando algumas escolas, garantindo a aprendizagem efetiva nas outras, e assim vai. Com relação à parte pedagógica, né? O que eu posso dizer de mudança para esse ano também com relação ao pedagógico? A proposta é investir na formação docente, não só na formação docente, mas dos demais profissionais que atuam diretamente nas escolas, por meio da formação continuada, atualização de alguns cursos referentes à criança em período escolar, principalmente nas creches EMEIs e CMEIs, que tem um índice maior de crianças em idade pré-escolar, né? O trabalho conjunto da educação infantil e fundamental, então as coordenadoras pedagógicas que atuam na educação fundamental vão estar presentes com as diretoras do infantil para garantir que não exista lacuna entre o ensino infantil e o ensino fundamental. Tem que ter uma linha que dê continuidade o segmento da educação infantil e o segmento do fundamental, e assim por dizer com relação às escolas estaduais, Maria Angélica, o Alfredo Pujol também. Eu quero deixar aqui claro que eu vou colocar as coordenadoras do fundamental, da Escola MF Olavo Bilac, da Escola MF Coronel Pisa, à disposição das coordenadoras da Maria Angélica, do Pujol, para poder fazer um trabalho conjunto. Por quê? O aluno hoje, ele não é aluno da rede pública municipal e depois ele vira aluno da rede pública estadual quando ele vai para o 6º ano. Ele é aluno de Pirajuí. Ele é aluno do município de Pirajuí. Esse aluno, ele tem que encontrar a qualidade na educação em todos os segmentos que ele for, seja na educação infantil, no Fundamental 2, no ensino médio, no ensino técnico. Essa qualidade, ela tem que ser assegurada e garantida, não só pela diretoria de educação, mas pela diretoria estadual também. Então é essa qualidade que nós vamos prezar, que tenha uma sequência de acontecimentos e que esse aluno tenha essa qualidade e esse acesso garantido à educação. Eu quero até citar um exemplo aqui. Eu fui coordenadora há 4 anos da MF Olavo Bilac. Eu fui coordenadora de professores que lecionaram para mim quando eu estava na 4ª série. Então, quando eu falo que a gente tem que garantir a educação de qualidade dentro do município, é isso que eu quero dizer, porque esse aluno hoje, ele vai se tornar o profissional de amanhã, e esse profissional tem que atuar com qualidade dentro ou fora do nosso município, né? Nós estamos conversando com Flávia dos Santos Carvalho Barbieri, ela que é diretora da Divisão de Educação e Recreação, nomeada pela portaria número 7838. Para encerrar, Flávia, eu queria agradecer a participação, o convite no programa. Agradeço aqui a todas as diretorias que eu estou tendo contato nesse início, a diretoria de cultura, a diretoria de saúde, os profissionais que estão dentro da prefeitura municipal, que todo o acesso à documentação, informações, eu estou tendo um respaldo muito grande desses profissionais. O vínculo com a assistência social também, com relação às formações, os profissionais que atuam no mesmo segmento que a educação. Eu quero deixar claro assim que a função da diretoria não é revolucionar nada, é transformar, e transformação acontece aos poucos, é gradativa, sem prejuízos a ninguém. A função hoje da educação é garantir realmente o acesso, a permanência, a qualidade, a transparência nas ações, o bom uso do dinheiro público, que é um dinheiro que deve ser investido em educação. E é isso, eu agradeço a participação, coloco a diretoria de educação à disposição. Hoje nós estamos lá no CEL, no Centro de Educação Unificado. O telefone é 3572-3251. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser procurar a diretoria com relação a isso, me coloco à disposição da rádio para futuras entrevistas. Quero aqui deixar claro que eu gostaria de falar de atribuição de professor, questão dos funcionários que atuam na escola, a primeira semana de adaptação, como vai ser nas escolas e assim por diante. Nós conversamos com Flávia dos Santos Carvalho Barbieri, que é diretora da Divisão de Educação e Recreação de Pirajuí.
E para finalizar a nossa série de entrevistas com uma edição única e exclusiva, ouvimos o diretor de Cultura e Turismo do município de Pirajuí, o senhor Valdir Vieira, que nos fala sobre os planos, as dificuldades e estratégias para realizar bons eventos em nosso município. Estamos recebendo em nossos estúdios Valdir Vieira para o cargo em comissão de diretor da Divisão de Comunicação, Cultura e Turismo de Pirajuí. Ele foi nomeado pela portaria número 7845. Valdir, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique. Bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Jornal FM. É um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. A gente que agradece pelo convite atendido, como responsável pela cultura e turismo do nosso município. Como que está hoje a situação da nossa cultura e turismo de Pirajuí? Então, nós estamos assim trabalhando, tentando entender como que funciona o departamento de cultura, porque é um departamento de muita importância na cidade, porque nós trabalhamos caminhamos junto com o lazer, né, a cultura e também com o futuro de muitos alunos que estão ali fazendo seus cursos profissionalizantes. Então nós estamos buscando inovações, estamos procurando trazer recursos, porque hoje a cultura, infelizmente, no nosso país, ela foi praticamente banida pelo nosso presidente. Então hoje a cultura ela tem que caminhar com suas próprias pernas e até hoje a cultura ela tem trabalhado em função de gabinete, né? Então hoje nós estamos assim buscando algumas inovações para que a gente caminhe com as nossas próprias pernas e vamos ver, né? Estamos aí com o apoio do nosso prefeito César Fiala, tem dado uma atenção muito importante para nós. Isso ajuda muita gente nesse trabalho aí desses 4 anos que estão por vir aí. Então, sobre a equipe de trabalho que está junto com você? Então, hoje nós temos ali o professor Joel, que é um companheiro, um amigo, e que está nos auxiliando, ajudando. E temos ali uma equipe de professores, são professores qualificados, que cada um está ali com as suas turmas e tem prestado um serviço muito bacana. E, enfim, e fora os outros profissionais que nós já estamos aí contratando para os novos cursos que nós vamos realizar a partir dos próximos meses. Que hoje nós temos os cursos que já funcionam, né? Que são ministrados aqui no CEL, que é o curso de inglês, que é um curso muito importante, né? Que leva um tempo para o aluno estar preparado para o mercado de trabalho. E também temos os cursos de canto, curso de violão, curso de dança, que é muito bacana. Nós temos muitos alunos, temos uma demanda muito grande, temos uma fila aí de espera muito grande para esses cursos. E agora nós vamos iniciar agora a partir do mês de março o curso de artes, né? Onde nós vamos estar ministrando o curso de pintura em tela. Enfim, tem novos cursos vindo pela frente aí. Lembrando que nós estamos conversando com Valdir Vieira, ele que é diretor da Divisão da Comunicação, Cultura e Turismo. E falando em cultura, vamos falar sobre o Carnaval em Pirajuí. Como que estão os preparativos? Já começaram? Então, Rick, o carnaval esse ano, nós estamos trabalhando com muito carinho o carnaval, né? Ficou a desejar esses últimos anos o carnaval aqui na cidade de Pirajuí e muitos saíam daqui e se deslocavam para Presidente Alves, outros para Cafelândia, Reginópolis, em busca de um lazer do carnaval. Mas esse ano nós estamos trabalhando com todo carinho, nós pretendemos fazer 4 noites de carnaval, 2 matinês, inclusive o local, nós decidimos ali junto com o prefeito César Fiala, com o apoio da Polícia Militar, que estão nos apoiando, nos ajudando, para a gente realizar esse carnaval ali de frente à prefeitura, em frente à praça, né? Por que ali? Porque é um ambiente mais assim arejado ou inclusive o Gigantão, onde foram realizados os carnavais passado, infelizmente ele não há possibilidade nenhuma de ser utilizado porque está em reforma, e o único lugar que a gente achou assim bacana, legal e que eu acho que nós vamos atender um grande público, né? Porque é uma praça, você pode ir com a família, com os amigos, então nós estamos organizando, estamos todo vapor, com todo carinho para realizar uma festa muito legal e inclusive nós vamos atrair não só o público de Pirajuí, mas da nossa região toda nessas 4 noites, essas 2 matinês. E preocupado também, né? Questão da segurança, trabalhar certinho para que você possa ir com a sua família, com o seu filho e se divertir essas 4 noites com a gente. Em relação aos projetos da cultura, nós estamos trabalhando muito, né? Estamos viabilizando muitas visitas, né? Buscando meios para que a gente faça grande inovação em relação aos cursos, para que a gente venha preparar esses alunos, esses parceiros nossos, né? Vamos falar sobre ideias então, Valdir. Nós sabemos que existe
uma ideia, não é ainda um projeto, não está no papel, né? É apenas uma ideia. Pode contar pra gente? Então, legal, Rick. Nós estamos aí com algumas ideias. Já fizemos reuniões com alguns diretores de cultura da nossa região, uma forma de trabalhar em conjunto, né? Chama-se Cultura em Rede. Ou seja, você trabalha com todos os diretores de cultura da região toda e um vai estar auxiliando o outro em todos os eventos, né? Que no decorrer do ano, essa agenda cultural, para a gente ter participação de outros diretores de outras cidades também. É algo assim legal que nós estamos aí trabalhando e para que isso, né, se realize nos futuros anos aí, para que isso dê certo, essa troca de informação que eu acho muito importante para nossa região toda. Vamos falar dos projetos que estão ativos, esses projetos que estão em funcionamento aqui em Pirajuí. Tem informações pra gente? Sim, Rick, nós temos os cursos que já funcionam aqui na nossa cidade, né? Como eu disse para você, é o curso de inglês, o curso de canto, violão e dança. E quero informar todos os alunos, os que já estão matriculados, que nos próximos meses, eu acredito que a partir de março a gente já estará divulgando o início dos cursos. E os alunos que estão aí aguardando, né, as novas oportunidades, as novas vagas, nós estaremos divulgando também essa oportunidade de novos alunos estarem fazendo curso ali com a gente no céu. Como você mesmo já passou pra gente, Valdir, o setor ele tá um pouco crítico, não tem muito dinheiro. Como que vocês estão fazendo para correr atrás de verbas, correr atrás de algo novo para esse setor? Olha, Rick, realmente a cultura hoje é um problema muito sério em relação de verbas, né? Mas assim, hoje nós estamos trabalhando com os próprios recursos. Então, e graças a Deus o nosso... Vocês estão investindo dinheiro do bolso de vocês? Na verdade, assim, quando a gente vai em busca de informação, procurar se informar e se interagir melhor para oferecer o que há de melhor hoje em lazer, né, em curso profissionalizante, nós temos ido atrás com os recursos próprios mesmo. Mas aqui em questão, vou dar um exemplo para você em relação ao carnaval. É um exemplo que eu vou te dar. O carnaval nós não temos verba para nada. Nós não, se fosse ver, a gente nem iríamos realizar o carnaval. Mas assim, em reunião com o prefeito César Fiala, todo empenhado também em oferecer o melhor. Então nós estamos aí trabalhando muito, estamos batalhando para que a gente realize o carnaval, mas sem recurso nenhum, isso tudo com recurso do gabinete mesmo. Daqui a pouco tem a Faipira também, é uma festa tradicional, ocorre todos os anos, é um investimento muito grande, é uma festa que é muito aguardada pelo povo de Pirajuí, também da nossa região, é uma mega estrutura, é algo assim, para Pirajuí, estrondoso. Como que está sendo tratado esse assunto? Porque a gente sabe que é um pouco delicado. Então, a Faipira, como todos esperam, né? Esse evento é um evento de grande porte, né? Que nós recebemos uma quantidade assim de visitantes muito grande da nossa região toda. E esse ano a Faipira, ela está sendo estudado as possibilidades de ser realizada. Eu não sei, né? Não posso assim garantir para você a data correta, mesmo porque a Faipira é realizada naquele espaço do Gigantão. E o Gigantão, ele é um lugar que está sendo entrou em reforma agora, então não há possibilidade nenhuma de estar realizando a Faipira ali no Gigantão. Mas assim, nós estamos assim estudando as possibilidades, né? Como nós assumimos agora, faz 3 semanas que nós estamos aí nesse departamento, e nós estamos estudando todas as possibilidades, assim, de futuramente já estar dando uma posição assim mais correta sobre esse evento, que é um evento de grande porte, uma estrutura muito grande, o gasto é muito grande, e hoje, infelizmente, a prefeitura não tem essas condições assim de realizar um evento desse já de imediato, devido à forma que foi encontrado a nossa prefeitura, né? Ok, Valdir. Bom, Rick, eu gostaria de ressaltar também um detalhe muito importante, né? Que a população tem esse conhecimento, essa nova gestão do César Fiala, nosso prefeito. Nós temos uma equipe muito qualificada, muito bem preparado. Foi escolhido cada diretor do seu departamento com a sua qualificação para o seu departamento. E o mais interessante de tudo isso é que é uma equipe muito organizada, com muito planejamento em seus setores. Foi dada autonomia para que cada diretor haja da forma mais correta, importante. E o nosso único objetivo hoje é fazer que todos os departamentos caminham juntos, né? Ou seja, vamos trabalhar todos unidos. Então é muito interessante porque todos os diretores de cada departamento, nós temos reuniões, nós conversamos, falamos dos projetos, dos problemas, das soluções de cada departamento, e junto
junto com todos os diretores, a gente consegue, né, trabalhar com mais tranquilidade. Por quê? Porque um diretor auxilia o outro. Então eu acho muito importante, eu acho que nós estamos iniciando um trabalho assim com muita transparência, com muita qualidade, com muita força de vontade. Isso daí quem tem a ganhar é a cidade, o povo que tem a ganhar com tudo isso, né? Então eu acho muito bacana tá ressaltando isso, porque a equipe toda se tornou uma família e todo mundo está trabalhando com o mesmo objetivo, e é legal porque a coisa anda. Então hoje uma empresa que não trabalha com equipe fica difícil, né? Ela para no tempo, e não é o nosso caso aqui em Pirajuí. Nós vamos caminhar com toda velocidade e vamos ser a referência em nossa região, e nós queremos ser a referência não só aqui na nossa região, mas como no estado de São Paulo todo, no Brasil, porque nós estamos aqui para trabalhar mesmo. Nós recebemos em nossos estúdios Valdir Vieira, ele que é diretor da Divisão da Comunicação, Cultura e Turismo. Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Jornal FM. Os microfones estão sempre à disposição. Olha, Rick, eu que agradeço esse convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Sempre que houver oportunidade, nós estaremos aqui divulgando o nosso trabalho para a população toda. Obrigado, viu? E essa foi a nossa série de entrevistas exibida em edição única e exclusiva com os diretores e coordenadores das principais repartições públicas do nosso município. Falamos sobre educação, cultura e turismo, dinheiro público e finanças, saúde, setor de água e esgoto, dos gabinetes e seu acompanhamento e também da mão de obra dos trabalhadores que compõem a garagem municipal. Em caráter informativo, ouvimos os seguintes diretores e coordenadores: Roberto Carlos dos Santos, coordenador agrícola; José Roberto Jimenez, diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto; José Roberto Leme, diretor da Divisão de Gabinete; Mauro Antônio Borges Leal, diretor da Divisão de Compras e Licitações; Antônio Henrique Semensato Júnior, diretor da Divisão de Saúde; Leonardo Brumati Ferreira, diretor da Divisão Financeira; Flávia dos Santos Carvalho Barbieri, diretora da Divisão de Educação e Recreação. E por último, Valdir Vieira, diretor da Divisão de Comunicação, Cultura e Turismo. A Rádio Jornal FM agradece a presença de todos os diretores e coordenadores que aqui estiveram e informa que está à disposição para futuras entrevistas. E agradecemos a todos pela audiência. Lembrando que mais informações você pode encontrar no nosso site. Acesse www.radiojornalfmpirajuí.com.br e também na nossa fanpage no Facebook, Rádio Jornal FM Pirajuí ou @105FM. Eu sou Ricardo Carvalho e desejo a todos um ótimo final de semana.